Oi, oi! Está começando mais um episódio do Mentoria Eleitoral Podcast, o podcast dos bastidores da política. E nessa terceira edição, uma edição mais do que especial, nós estamos cobrindo os bastidores do Reboot, aqui no Resenha Reboot. Hoje, com dois convidados muito especiais. Vamos falar aqui sobre estratégia, sobre criatividade, atenção. Glauco, quem a gente trouxe dessa vez? Dois craques, dois gigantes do marketing político brasileiro, Juarez Guedes e Darlan Campos. Eu queria começar pedindo para vocês se apresentarem como se precisasse de apresentação, né? Mas ainda assim é um padrão nosso aqui. E a gente começa a conversa. E aí um pedido especial, Darlan, enquanto o Juarez fala, eu queria que você dedicasse para mim e para a Aline o seu livro. Vai ser uma alegria. E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho dele também e vai falar de outras coisas aí também. Sou Juarez Guedes, estrategista do marketing político. Eu costumo dizer que vivo e respiro comunicação política há bastante tempo. A minha formação profissional foi pensando em trabalhar com comunicação política. Sempre busquei estar próximo de pessoas que vivem também o nosso mercado num prisma parecido com o meu, que é a coisa da estratégia, da criatividade, com padrões éticos muito claros também. Tenho a felicidade de estar envolvido em projetos que são, na minha opinião, transformadores da comunicação política no país, como o Renova BR, sou professor há algumas turmas, da iniciativa da Fundação Ana Cabral também de formação política junto com a Fundação Índico, de ser hoje, ocupar um cargo para mim muito importante, que é o do diretor Norte-Nordeste do CAMP, que é a principal associação do nosso mercado, que tem feito um trabalho muito sério de qualificar e reunir profissionais que fazem a comunicação política e o marketing político de verdade. Minha formação é publicitário, com especialização em comunicação política, né, tive a oportunidade de estudar em grandes centros de debate, como a UCA, a Universidade Católica da Argentina, onde eu fiz minha especialização, formação na George Washington University, que é o principal centro de debate sobre a comunicação política no mundo, e tenho a oportunidade de ter grandes amigos sendo construídos numa imersão que eu fiz no universo de eventos como palestrante. Tive a oportunidade de percorrer o país todo e conhecer muita gente boa e muita gente que foram construindo pontes e muitas amizades em torno disso. De fazer uma comunicação política realmente com o DNA brasileiro, muita criatividade, diferente e, acima de tudo, com resultados efetivos para os nossos clientes. Maravilha. Muito bom. Sou Darlan Campos, sou consultor em marketing político, autor de 4 livros na área. O último livro nosso que nós lançamos no ano passado, Planejamento e Estratégia de Campanha Eleitoral, né? Tenho a alegria também de ser membro fundador do CAMP. Atuo como professor do Renova BR, desde a primeira turma do Renova também, principal escola de líderes do Brasil, e atuamos especialmente nessa dimensão, enquanto consultoria em projetos em diversos estados do Brasil, atuando nessa dimensão da comunicação política, né? Diferente do Juarez, a minha formação, eu venho da história, né? Eu sou historiador de formação. Então, onde a gente traz uma perspectiva um pouco mais, de esse olhar um pouco mais estratégico, de um olhar um pouco mais analítico, especialmente focado nessa perspectiva de compreender essa longa e curta duração desses movimentos que acontecem e, a partir disso, a gente tentar traduzir isso em estratégias que sejam efetivas para os nossos clientes, assessorados, né? Além disso, é autor do livro Planejamento Estratégico. Mostra aí, Glauco, para a câmera, que a gente acabou de ter a honra aí de ter. Agora temos ele dedicado. Aqui, ó. Dedicado. Olha só. Tivemos a alegria de lançar no ano passado do Reboot, né? Novamente falamos um pouquinho dele por aqui. E foi uma tentativa, primeiro, de uma compreensão nossa de contribuir com o mercado, ou seja, de colocar no mercado uma obra que pudesse refletir um pouco o que a gente pensa de campanha eleitoral. Mais do que um passo a passo, faça isso ou faça aquilo, uma reflexão a respeito de campanha e de estratégia. Como que a gente entende que um planejamento deve ser executado a partir de uma estratégia bem construída. Então foi o livro que a gente pensou dele um pouco mais, menos temporal, mais atemporal, que permitisse a gente olhar, porque a estratégia, independente do contexto, ela tem que estar presente, ela tem elementos que fazem com que a gente consiga colocá-la em prática e trazê-la de forma efetiva para o processo. Darlan, quem quiser comprar esse livro faz o quê? Está na Amazon? Tem algum site específico? Como é que é? O livro está sendo vendido no site republicamarketingpolitico.com.br. Lá você consegue comprar, vai receber ele de forma especial numa caixinha bem organizada.
um presente, um regalo que a gente vai dar para todos aqueles que de alguma forma vão estar recebendo essa obra, que é uma contribuição. Mais do que um manual, não é a nossa pretensão de escrever um manual, mas sim uma contribuição para o mercado. E aí até comparando, né, a gente falava ali no palco do Reboot da consultoria, a produção latino-americana, eles talvez, especialmente os argentinos, né, eles fazem menos campanhas do que nós, mas eles conseguem produzir muito mais obra. Então eles discutem muito mais isso do ponto de vista de colocar. E quando você coloca uma obra no mercado, na verdade você coloca para os pares, para discutir, para pensar, para refletir, para receber críticas, e esse é o processo próprio que a gente entende que ajuda o mercado, contribui com o mercado, oxigena o mercado, que é o nosso interesse. Quando a gente olha para o Brasil, a gente faz talvez muito mais campanhas do que eles, mas que talvez a gente organiza menos isso de forma a apresentar para os pares em formato de livro. Né? Isso é sensacional, Darlan, porque eu sou de uma geração que não tinha referência literária para estudar no Brasil, né? Então se tinha que pegar fragmentos ali, não tinha, né, internet, ou pelo menos, né, com essa facilidade toda, você não tinha referências mesmo, né? E era tudo muito pingado. Eu lembro que o primeiro evento que eu fui de marketing político chamava Maxi Voto, foi em São Paulo com Duda Mendonça e o Nizam Guanais. E era assim, foi a época Fernando Henrique e Lula, primeira eleição, né, assim, os marqueteiros se digladiando, mas acabava aquilo ali, você não tinha onde aprofundar. Então, assim, hoje tem um cenário que tanto na internet quanto na produção literária você tem referências, você tem profundidade de literatura brasileira, é fantástico, e como profissional eu te agradeço você ter essa produção aí tão pujante, né? E que me parece que vai continuar, não é isso? Tem alguma coisa acontecendo aí, não é nessa... Nesse universo aqui, aí, né? Como é que é? Por favor, eu e Darlan, a gente tem muita coisa em comum nesse pensamento estratégico, né? Estratégia como um grande eixo central que norteia o processo de construção de campanhas, de construção de imagens políticas, e com um ingrediente que é o sentimento público, que é essa análise mais profunda sobre as emoções que conduzem, que tem a capacidade de mover o eleitor, acima de tudo conectar com esse eleitor, né? A literatura e tudo que a gente tem visto com grandes nomes que atuam em campanhas, hoje mesmo que no evento a gente teve a palestra do Natal que fala muito sobre isso. A capacidade daqueles políticos que conseguem construir redes é muito superior de gerar resultados que movam o eleitorado em torno dos seus propósitos do que aqueles que não o fazem, né? Então, essa construção passa por essa conexão emocional. Eu e Darlan já vinha trocando figurinhas sobre isso e tomou a decisão de colocar isso no papel, e a partir do segundo semestre a gente deve estar lançando essa obra que vai falar com maior profundidade sobre as emoções que norteiam e como isso influencia a decisão do voto. Olha aí, em primeira mão, Mentoria Eleitoral Podcast, Resenha Reboot, a grande novidade do mercado, um livro assinado pelo Juarez Guedes e pelo Darlan Campos, em conjunto, já para o segundo semestre? Segundo semestre. Olha que maravilha. Que parte de uma inquietação, né, no final das contas, que é a percepção de que, primeiro, o voto ele é uma motivação, ele é emocional, e nessa perspectiva desse movimento emocional, que, como o Juarez fala com muita propriedade, vai além do sentimento, né? Ele é emocional, é muito mais do que racional, né? A gente racionaliza depois, a posteriori, algo que muitas vezes no emocional a gente tomou, no inconsciente, a gente tomou aquela decisão. E a partir disso, de pensar um pouco essa realidade, de como ela se desdobra dentro de uma campanha eleitoral. E aí, trazendo especialmente esse ingrediente da criatividade, que talvez é algo muito brasileiro, né? Propaganda política brasileira, né? E que é muito presente, que faz parte cada vez mais nesse ambiente de dispersão, de atenção, nesse ambiente desafiador de comunicação política cada vez mais que a gente vive. Como conectar, como chamar a atenção, e essa criatividade brasileira como um ativo para esse elemento fundamental que é conduzir até o voto esse eleitor. Sensacional. A gente está aqui cobrindo os bastidores, então vocês devem estar percebendo a movimentação, o ruído, e é isso mesmo. A ideia aqui era ser isso mesmo, né? Uma resenha. E aí, hoje, aqui no evento, nós tivemos a oportunidade de ter uma aula
com o Juarez. Ele trouxe aqui, apresentou para nós um case de uma campanha que ele conduziu em São Bernardo do Campo. E antes de falar do case propriamente dito, ele falou um pouco sobre o método que ele criou, que é uma tríade que envolve sentimento, criatividade e estratégia. Como os que estão nos assistindo não tiveram essa oportunidade de ver a sua palestra, eu queria que você falasse, né, para a nossa audiência um pouco sobre esse método e como é que você chegou aí nessa equação. Então, como eu até comecei a minha palestra, eu não tenho pretensão de ensinar ou dizer qual é a regra, longe disso. É aquilo que eu aplico no desenho estratégico das campanhas, que passa por basicamente aquilo que a gente vai explorar no nosso livro, que é essa coisa do sentimento público, que transcende só essa questão das emoções, é todo um processo de elementos que tem simbolismos, com capacidade de mover esse eleitorado. Então, o método que eu utilizo, a metodologia que eu utilizo na hora de desenhar estratégias, passa primeiro por ter uma compreensão muito profunda sobre isso. E isso eu estou falando de pesquisa, eu estou falando de muito envolvimento nesse processo que antecede o desenho da estratégia. Depois, a partir disso, com os propósitos muito claros, com os recursos disponíveis, não estou falando só de dinheiro, mas tudo que gira em torno da campanha, como fazer um desenho para poder se conectar a esse sentimento e ter a capacidade de chamar a atenção, conectar com o leitor e fazer com que ele se mova, inclusive como evangelizador dessa mensagem. Então a estratégia é toda alicerçada no diagnóstico desse sentimento público. E a partir disso eu acredito muito na criatividade, que é uma marca da comunicação política brasileira, como esse gatilho de conquistar a atenção e facilitar essa construção de relacionamento. Provocar com que as pessoas tenham uma conversação pública sobre aquela campanha a partir desses gatilhos criativos estratégicos que sempre estão alicerçados num porquê. Não é fazer por fazer, não é a trends pela trends, não é porque está todo mundo fazendo que a gente vai fazer, mas é o que está por trás, qual a proposta, qual a construção. Então, basicamente, lógico que tem várias camadas, mas basicamente passa por esse diagnóstico muito apurado para compreender esse sentimento público e ter a capacidade de mover o eleitor. Um desenho de uma estratégia que ela seja execuível, não adianta colocar no papel algo que você não consiga colocar em prática, e a partir disso ter a criatividade como grande aliado para romper esse desinteresse, o distanciamento das pessoas, e a partir disso iniciar esse processo de aprofundamento e eu diria, endurecimento desse voto, que esse voto se torne cada vez mais núcleo duro, e a partir disso você construa comunidades que tenham a capacidade de fazer com que as pessoas conversem sobre essa campanha e assim conseguir a conversão do voto. Isso é interessante porque, no final das contas, cada vez mais campanha eleitoral ela é um elemento de mobilização, né? O desafio das campanhas cada vez mais é de tirar o eleitor da inércia e, a partir disso, movimentar para o voto, mas mais do que para o voto, né? Porque antes da mobilização para o voto, existe uma outra mobilização interna de compreensão, de entender esse elemento. Então, tomando como base essa perspectiva e essa tese do Juarez, que a gente corrobora total, é a perspectiva de quanto mais a campanha ela conseguir alcançar esse sentimento público, essa dimensão da compreensão, né, que vai além do humor, que vai além dessa superfície, a gente mais perto vai estar de conseguir mobilizar. E campanha é mobilização. Esse é um elemento chave de entendimento de campanha eleitoral que a gente nas nossas figurinhas, troca muito figurinhas sobre isso, assim, e eu concordo com o Juarez nessa tese, de que campanha, no final das contas, ela é a capacidade de mobilizar as pessoas para um objetivo comum, e no caso o voto como elemento final desse processo. Agora, Darlan, me parece que se aqui existe o sentimento e aqui existe a criatividade, nesse caminho do meio é onde está o planejamento, que é um assunto que você é autoridade. Como é que é isso? Como é que é essa transição, né? Como é que você estrutura essa ponte entre a captura do sentimento e a tradução desse sentimento em criatividade de forma orgânica, numa loucura que é uma campanha, um ambiente por natureza tenso, né? E tudo acontecendo muito rápido, né? E você tendo que ter gestão de RH e gestão de uma série de outras questões, numa disputa que é uma gincana, né? Que num belo domingo você tem que ter o resultado de meses de trabalho, né? Como é que você dá ciência, método para isso aí com o planejamento? Perfeito. Primeiro, é importante a gente perceber que cada vez mais uma característica positiva do nosso tempo nesse sentido são as possibilidades de construção da compreensão desse sentimento, ou da tentativa de compreensão, porque é algo complexo. Sim. Se fosse simples, todo mundo faria, todas as campanhas conseguiriam chegar a esse norte com muita facilidade.
Mas hoje a gente tem métodos diferentes e diversos que nos permitem ter insights dessa compreensão. Lembrando que esse sempre, no final das contas, é um quadro pintado, mas que não está pronto. E que o nosso desafio é tentar compreender a partir um pouco da experiência, da leitura de cenário, da leitura de conjuntura, dos dados, sejam eles dados digitais, sejam eles que podem vir através de uma antropologia digital, né, através de Big Data, através de uma série de elementos, mas que também perpassa de uma pesquisa aprofundada, bem feita, qualitativa, de uma pesquisa quant também. Então, desses elementos, a partir disso, é o insumo que você coloca, que no final das contas, o planejamento, ele é, a partir de todos os elementos que a gente tem disponível, é colocá-los numa lógica de uso. Qual o tamanho do recurso que eu tenho, recursos humanos, recursos financeiros, da estrutura de processo que a gente tem, porque no final das contas, e aí quando a gente fala para o eleitor comum, né, alguém que não vive, por exemplo, a crítica ao tamanho do fundão, né? Mas o fundão eleitoral, mas quando você vai ver, toda a campanha ela vive a escassez. Seja a escassez de profissionais, porque você nunca tem a quantidade. Você poderia ter mais. Se tivesse mais profissionais, daria para fazer mais coisas. Então, normalmente, você tem sempre uma escassez. Você tem sempre uma escassez de recurso, porque, no final das contas, se você tivesse mais recursos, você teria outras ações que poderiam tomar. Então, é gerenciar todas essas adversidades dentro de um processo lógico que permita a gente atingir o objetivo. Lembrando sempre que, numa eleição, eu tenho vários objetivos. Sim. Eu posso ter campanha para posicionar, eu posso ter campanha para gerar handicap, eu posso ter campanha de defesa de legado, e eu tenho campanhas que é buscando a vitória efetiva, que é, assim como num campeonato brasileiro eu tenho 20 times, e cada time tem o seu objetivo, todo mundo quer ganhar, mas nem todo mundo vai ter condição. Então alguns querem a Libertadores, alguns querem chegar à Sul-Americana, outros não querem ser rebaixados. A gente numa campanha eleitoral também tem que ter esses objetivos estratégicos muito claros para isso. Sim. Juarez, quando eu assisti sua palestra, e aí, brilhante o case que você trouxe. Quando nós assistimos aquelas peças, se elas pudessem ser dissecadas, diferente de outras peças de campanha, se você dissecar uma das peças que você trouxe, você chega no conceito. Ele é muito traduzível, né? Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma disrupção que me chamou a atenção, que é a matriz musical, né? Assim, ao menos nas peças que você trouxe, a composição musical, que não é só o jingle ou a música em si, a canção em si, mas a forma como você entrelaça, e a sua equipe, né, de criação e de produção e etc., entrelaça o musical com o verbal, né, do candidato, dos personagens e etc., de modo que você cria ali um envolvimento lúdico mesmo com o tema, que eu não lembro de ter visto similaridade nessas eleições aqui no Brasil. Né? Eu queria que você falasse um pouco disso, essa escolha, né, uma escolha muito artística, muito poética e que envolveu também escolhas financeiras, porque afinal, para você ter essa produção, né, e quase que assim, em geral, vamos lá, em campanhas de pequeno e médio porte, você tem 1, 2, 3 jingles. Você não tem um jingle para uma peça, você não tem uma produção musical para aquela peça. E nessa campanha você trouxe isso, e isso tem uma força avassaladora, né? Como é que foi essa escolha e essa construção? É uma marca de todas as nossas campanhas, principalmente para essa compreensão dessa necessidade, dessa conexão emocional. Então a canção, ela ajuda, né? Na minha palestra anterior, eu trazia o case da campanha do governo da Paraíba. Então, uma peça que também é musicada, que ela é emblemática para todo o processo de construção de imagem. Ela simbolizava muito isso porque era uma peça que tinha como única missão real abrir uma janela de oportunidade para eleitores pararem e dizer assim: esse político não é isso que me falaram, ou ele é melhor do que me falaram. E aí quem tem esse poder, a canção possui isso. Sim. Lógico que não se resume a isso. Eu trouxe peças que ajudavam a compreensão da construção da mensagem como toda, a narrativa que foi construída, a forma como a gente utilizou a resiliência como grande ponto de conexão entre o candidato e a cidade. Mas existem inúmeras peças que não são cantadas ou musicadas, enfim. Mas eu acredito muito, em todas as minhas campanhas sempre vai ter muita canção, porque é um mecanismo de, primeiro,
perder aquele verniz da comunicação política tradicional, por mais que a canção já é um método utilizado há muito tempo, mas as formas como elas são aplicadas nas nossas campanhas deixa a comunicação política mais leve e com ingredientes emocionais que ajudam nesse processo de transmissão da mensagem. É importante dizer só que São Bernardo é a 15ª maior cidade do país, então é uma campanha realmente de um porte maior. Sim. E era uma campanha que não tinha um custo que é muito pesado para a campanha, porque lá não tem TV e não tinha rádio. Sim. Então a gente... Você pode fazer outras escolhas. E são escolhas, inclusive, do ponto de vista custo-benefício, mais interessante. Sim. E eu tenho sempre um lema, e aí, graças a Deus, eu tenho meu sócio, que é que cuida da parte financeira, porque se dependesse de mim, eu não ia ganhar dinheiro. Eu saio montando... Eu tento montar o time da Argentina e do Brasil junto. E tenho a felicidade de ter profissionais que compreendem o meu processo, como a estratégia para mim é muito cara, como eu também dou liberdade criativa. O porquê que eu trago como tema da palestra é porque eu sempre dou a liberdade, mas questiono. E o porquê? Porque tem que estar alinhado aquilo que são os nossos propósitos estratégicos, de conectar com esse sentimento público que a gente tinha diagnosticado. Então a canção é muito importante e ajuda muito nessa construção. E, aliás, o porquê é o teu norte de trabalho, né? Porque tem que estar atrelado ao propósito estratégico. Não pode ser porque todo mundo está fazendo, não pode ser a trends pela trends. Essa campanha mesmo, a gente usou 2, 3 trends ao longo de todo o processo de primeiro e segundo turno. E mesmo assim, muito adaptada a uma realidade, uma necessidade nossa que se encaixava com aquela trend. E aí uma coisa que me chamou a atenção foi que as peças que você trouxe, muitas vezes o protagonista não era o próprio candidato. E a gente vê hoje um esforço da comunicação de um modo geral, mirando os prefeitos tiktokers, digamos assim, que tem que acompanhar essa tendência. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês, assim, sobre o que vocês acham dessa coisa, porque a gente vive uma disputa de atenção a todo momento, política não é um assunto agradável, né? As pessoas estão nas redes sociais buscando coisas muito mais interessantes do que política, e aí, mas ao mesmo tempo a gente vê prefeitos, João Campos, Manga, enfim, Topázio, fazendo uma comunicação de maneira diferenciada, e aí outros olham e falam, bem, por que eu não faço isso? Mas será que é isso que você tem que fazer? Então, assim, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essas tendências aí do mercado. Eu tenho um negócio que é o seguinte, não existe essa regra, não existe essa forma dourada, mágica, que as pessoas falam sobre comunicação política, porque a conjuntura é a matriz do jogo. Por exemplo, muita gente falando que Rodrigo Manga tem que se fazer aquilo ali. Eu fico desesperado, porque se comunicação política se reduzir apenas aquilo, que para Rodrigo Manga funciona muito, e existe uma tecnicidade, tudo bem, que eu acho que pode até ter sido mais empírico, mas a tecnicidade que a gente interpreta dali, você pode adaptar à sua realidade. Aqui no evento tem um vereador de Campina Grande, que é um cara de mais idade, que ele faz uns vídeos sensacionais. É uma cidade extremamente barrista, orgulhosa, e ele conta a história da cidade. Os vídeos são maravilhosos, o engajamento é fantástico. Isso não está no regramento, quando você vai ver o formato, que é vídeos longos. Isso não era para funcionar se fosse baseado nessas regras douradas da comunicação digital política. Eu costumo usar como exemplo o seguinte, o maior fenômeno de comunicação que existe hoje é o presidente ou o ditador de El Salvador, o Bukele, que ele faz, parece série do Netflix. Produção cinematográfica. Produção cinematográfica. Oxe, não é só celular que funciona. Você vai nas redes sociais de Trump, para nosso padrão brasileiro e nas nossas regras que nós temos, é uma aberração. Ele bota 10 capas iguais, sem título, sem nada. Eu não tenho coragem de dizer que a equipe de Trump não sabe fazer comunicação política. Eu não tenho essa ousadia, entendeu? Então, assim, eu acho que para João Campos funciona. Tem muita coisa de João Campos que precisa ser aproveitada. Eu vou dizer 2 elementos que são comuns a esses, que podem ser aplicados a cada contexto. Autenticidade e horizontalidade. Eles não deixam de ser lideranças, mas eles são lideranças horizontais. E são políticos que compreendem que, mais do que empatia, o político contemporâneo tem que ter alteridade. Ele tem que saber que as pessoas são diferentes deles, porque o João Campos não justifica ele tentar achar que... e não faz isso, ele não deixa de ser prefeito, ele pode se relacionar horizontalmente com a cidade, mas sem ser necessariamente aquela coisa piegas que era comum da política, que é aquela coisa do cara querendo se passar demais pela pessoa, quando você sabe na prática o cara vai ser ele é um príncipe. Sim. João Campos é um príncipe. Foi ungido, ele praticamente não teve eleição, ele foi ungido, prefeito, enfim. Teve eleição competitiva e tal, mas foi meio predestinado aquilo ali e tal. E aí cada contexto é um contexto. Lógico que a linguagem do TikTok, lógico que vídeos mais curtos, existem formatos que podem ser aproveitados dentro do contexto e realidade de cada candidatura. Não existe essa regra que tem que seguir, todo mundo tem que fazer isso. Porque se todo mundo fizer, você não vai ter diferenciação, você não vai conquistar a atenção das pessoas e você vai ficar mais no meio da multidão. Isso aí. E aqui eu acho que tem o elemento central, e aí corroborando 100% com a fala do Juarez, é a diferenciação. Então, se
todo mundo fizer o mesmo modelo de vídeo, imagina uma Câmara de Vereadores, está comunicando uma determinada cidade, todo mundo usa o mesmo tipo de formato. Sim. Então, entretanto, aí você começa a entrar nessa perspectiva do contexto, como o contexto importa muito. Se eu estou na oposição, eu estou na situação, eu tenho formas de trabalhar esse processo diferente. Se eu estou num nicho ideológico, eu tenho uma pauta específica de atuação dentro naquele legislativo, eu tenho um elemento também que me traz elementos interessantes para trabalhar na minha comunicação. Então, existem diversas questões que permeiam esse processo. Acho que o que a gente, e aí, para quem é profissional de comunicação e busca sempre entender esses caminhos, é perceber muito mais do que regras, princípios, elementos que podem gerar alguma perspectiva, mas se eu faço uma comunicação no Nordeste ou no Sul do Brasil, eu tenho uma característica social, eu tenho uma característica cultural diferente que talvez o mesmo modelo não vai dar. Então, essa perspectiva ela é fundamental a gente entender o contexto e isso é fundamental para a gente ter a efetividade. Por isso que não dá para ter uma comunicação igual do João Campos. Você tem elementos que a gente consegue aproveitar em determinados contextos. Por isso não é só platinar o cabelo. Tem uma série de elementos anteriores a isso que precisam ser percebidos até chegar lá. Perfeito, a gente está já encaminhando para o final, olha só, né? A gente queria agradecer muito, né, a participação de vocês, já estender o convite para que vocês estejam conosco numa 4ª edição e aí uma edição, né, mais longa, porque a gente passaria aqui horas conversando sobre isso. E aí, para finalizar, eu queria só que cada um de vocês deixasse ali para a nossa audiência dicas, considerações que vocês julgam relevantes, principalmente para quem está começando, porque a gente tem muita gente chegando na nossa área e que bom que tem gente chegando, porque precisamos de profissionais qualificados. Então, o que vocês poderiam deixar para essas pessoas que estão ali nos assistindo? E aí, por favor, já também deixem as redes de vocês. Claro, eu diria que o mercado da gente está vivendo uma transformação. É um mercado que ele de fato tem se tornado mercado. E durante muito tempo foi dominado por poucos nomes e hoje você tem uma abertura, você tem muita gente nova fazendo grandes campanhas. Essa campanha municipal agora mostrou isso. Do Brasil profundo, das grandes capitais, você teve campanhas que foram de excelência mesmo, do ponto de vista técnico, comunicacional, e eu diria que é um oceano azul, tem muita oportunidade. Se for para deixar uma dica de ouro, eu diria que quem quer trabalhar com comunicação política, assista o Mentoria Eleitoral. Olha aí! Sensacional! Muito bom. Eu diria que, primeiro elemento, atualização, eu acho que é fundamental, ou seja, consumir conteúdos como Mentoria Eleitoral e outros conteúdos, participar de cursos como Reboot. Então, acho que esse processo de consumir comunicação política ele é importante e ajuda nessa perspectiva, né? Segundo, acompanhar cases de sucesso. Então, o Juarez trouxe aqui uma campanha sensacional que ele dirigiu enquanto estrategista com um time de excelência e que outras campanhas pelo Brasil, isso traz uma série de feedbacks interessantes, de perspectivas que a gente pode aplicar em diversos elementos do Brasil, não copiar, mas aplicar, entender, compreender. E terceiro, perceber que essa dimensão, que esse oceano azul que o Juarez chama a atenção, existe um mercado também precisa se relacionar. Então, buscar se relacionar com os pares. Eu acho que esse é um outro elemento fundamental com outros profissionais, né? Então, aqui a gente teve a oportunidade de fazer network com muita gente que está vindo pela primeira vez a um evento e o quanto isso traz um elemento interessante de ver nos olhos dessa galera que está começando, o desejo de fazer, de realizar, de construir e que é uma área que está em franco crescimento. Então, se a gente olha para os próximos anos, o mercado de comunicação política é um mercado que ele está tendente a crescer cada vez mais. Então, tem espaço em todo o Brasil, tem espaço para, e cada vez mais aqueles que não fazem trabalhos profissionais, que não entregam com ética, com resultado, aquilo que pegam, estão perdendo espaço para outros profissionais que estão fazendo as suas entregas. Então, é a dica que a gente deixa. E parabenizar pelo projeto também de vocês, a alegria está aqui. E obrigado pelo copo lindo que a gente vai usar bastante aí. Gratidão. Obrigada a vocês. Só deixar as redes, então, para quem quer acompanhar o trabalho de vocês, por favor. O meu é @JuarezGuedes_. O Darlan Campos, lá a gente produz bastante conteúdo, então a gente tem essa perspectiva de entender que o mercado, que a gente precisa contribuir com o mercado, então a gente tende a trabalhar bastante isso. E lá no nosso site, republicamarketingpolitico.com.br também, lá tem mais de 150 artigos de comunicação política, marketing político, então quem quiser
conteúdo, a gente tem bastante por lá também. Sensacional. Nós, vocês já sabem, é @mentoria eleitoral. Não esquece de ativar as notificações, porque a cada 15 dias um episódio novo e um melhor do que o outro. Vocês são testemunhas disso. Até o próximo episódio. Valeu!